São. Ok. Ah, então, vamos falar aqui de um tema. Por acaso, também ainda é novo para mim. Ok? Então, eu vi o vídeo, por acaso estava no YouTube e achei interessante. Então, por isso estou aqui a partilhar convosco. Fez sentido para mim, né? Por isso que eu decidi também partilhar aqui convosco. E cada um vai aprofundar o estudo, ok? Eu acabei enrolando na mentoria, né, do tal jovem agora, mas ainda não vi todos os vídeos e ainda não comecei a tomar notas assim, ok? O vídeo que eu tomei notas foi este do YouTube, então o nome do próprio trader é este, ok? Trader Day. Então, esta é uma teoria juntando com os conceitos do ICT. O que ele fez foi basicamente pegar nos ensinamentos do ICT e aprofundar um pouquinho mais, principalmente a questão aí dos horários, ok? Então, tem lá a mentoria no canal do ICT, acho que é o quarto mês, em que ele introduz essa questão de olhar, né, para o ano em trimestres, ok? Então, ele diz que o ICT diz que cada trimestre nós teremos tipo um certo movimento ou uma mudança, né, na estrutura do mercado. Agora, esse trader foi um pouco mais a fundo e gostei, por acaso, gostei muito aí da explicação dele, ok? Então, agora não perdemos muito tempo, ok? Vamos ver aqui o que é que ele diz na sua teoria. Ok? Agora, o termo, o termo desta teoria em português, eu acabo não concordando muito, porque em inglês, né, o termo é correlate theory, né, mas quando passamos para português, ele fica teoria trimestral. Se nós falamos teoria trimestral, nós estamos a olhar, né, para a questão dos 3 meses, mas ele acaba usando este conceito de outros tempos gráficos, né, menores, então acaba não fazendo muito sentido, tipo, essa questão do termo trimestral, ok? Então eu vou continuar aqui, não vou alterar nenhum nome, é Correlate Theory, né, ou teoria trimestral. Então, o ICT fala muito sobre a questão do tempo, ok? Ele diz que é o elemento mais importante quando nós estamos a negociar, ok? Então, muitas das vezes o que nós costumamos fazer, né, o que muitos traders costumam fazer, é apenas focar-se na questão preço, ok? Questão preço é onde estão aí a olhar para os fair value gaps, para a liquidez interna, externa, para os breakers, order blocks, ok? Isso tudo está aqui na questão preço, ok? E acabamos ignorando aquilo que é a questão tempo, tá? Aliás, eu ignorava, mas desde que iniciei com os conceitos ICT, esta é uma das componentes mais importantes para mim, ok? Então, esta teoria, né, Correlate Theory, tem mais, né, a ver com a questão de tempo. Então, será uma combinação, na verdade, entre o tempo e o preço, ok? O tempo sendo o mais importante, ok? Então, uh, ele diz que o tempo deve ser dividido em trimestres, ok? Para uma interpretação adequada dos ciclos do mercado. Quando falamos aqui sobre os ciclos do mercado, aí no curso vocês têm aquela aula sobre o AMD, ok? Acumulação, manipulação e distribuição, ok? Então, estes são os ciclos do mercado. Então, sempre iniciamos aqui com a nossa acumulação, ok? Então, para melhor percepção deste conceito, okay, que é uma das razões também pela qual eu estou aqui a fazer este vídeo, facilitou também muito aí a questão do AMD, ok? Então, o tempo deve ser dividido em trimestres para uma interpretação, né, adequada aí dos ciclos do mercado.
Então, a mistura da teoria trimestral, que é este, o Quarterly Theory, né? Deste Trader Day, e dos conceitos básicos do ICT, né? Vão levar aí a uma precisão, né? Aprimorada, né? Dos conceitos. Então, nós não teremos aquele. Vai reduzir aquela questão de em que momento eu devo estar no mercado, ok? Então, aqui vocês já vão ter janelas de tempo específicas. Já tem aí a aula sobre as skill zones, ok? Então, o que eu acabei descobrindo depois de assistir a este vídeo é que as skill zones que o ICT acabou nos dando, né? Que são aqui as seções de Londres, Nova York, seção asiática, partem deste princípio, ok? Então, vocês vão notar aí algumas similaridades. Então, o tempo é fractal, o que significa que o que nós vamos ver num tempo gráfico maior, ok? Vai acontecer também num tempo gráfico menor, ok? Então, no gráfico, vamos supor que nós estamos aí no gráfico mensal, né? A marcar aí o ciclo anual. Nós vamos separar aí o ano em 3 meses, ok? Então, teremos aqui 4 trimestres, ok? Então, teremos de março, aliás, de janeiro a março, de, de abril a junho, de julho a setembro e depois aqui, por último, de outubro a dezembro, ok? Então, teremos o ciclo aqui, este vai ser o nosso ciclo anual, teremos o ciclo mensal, ok? Então, no ciclo mensal, aqui já estamos a olhar para a questão, né, das semanas que nós temos no mês. Então, esta pode ser a primeira semana, a segunda, a terceira e a quarta. Depois temos aqui o ciclo semanal, que será segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Ele não inclui neste ciclo, diz que tem uma função específica, ok? E se vocês forem recordar também nas aulas que nós já tivemos anterior, eu digo que normalmente quinta-feira costuma ser o dia da semana em que o mercado costuma atingir o objetivo. Deve ser por essa razão que ele acabou não incluindo aqui a sexta-feira, ok? E temos também o ciclo diário. No ciclo diário, teremos aqui a divisão das sessões, né? Teremos aí a sessão asiática. Então, cada sessão aqui tem 6 horas, ok? Então, vamos dividir aqui as nossas 24 horas por 6, ok? Então, vamos encontrar aqui 4. Aí é onde já eu não concordo com a questão do termo trimestres, ok? Então, de acordo com o nome, né, da teoria, teríamos aqui 4 trimestres, ok? Mas vamos ficar com ela, ok? Depois, por último, teremos dentro de cada sessão, ok? Então, este ciclo diário, nós vamos encontrar dentro deste ciclo semanal, ok? Então, em cada ciclo aqui semanal, o primeiro, nós vamos encontrar este cenário do ciclo diário, ok? Então, dentro deste primeiro trimestre, né, ou primeiro quadrante aqui, nós vamos encontrar este cenário aqui, ok? Então, segunda, teremos 4 sessões. Terça, 4 sessões. Quarta, 4 sessões. Quinta, 4 sessões, ok? E dentro dessas sessões, nós vamos encontrar ciclos de 90 minutos, ok? Então, por isso que eu digo aqui, o tempo é fractal, ok? Então, o que acontece num tempo gráfico maior, temos que ter também num tempo gráfico menor, ok? Então, dentro daqui de cada sessão, nós vamos encontrar também ciclos de 90 minutos, ok? Então, neste ponto, por exemplo, este primeiro quadrante aqui, nós vamos encontrar, por exemplo, vamos supor que esta é a sessão asiática. Vamos encontrar, dentro da sessão asiática, também podemos repartir aqui em três, ok? Então, vamos ficar aí com 90 minutos em cada quadrante, ok? Então, vamos ver aqui mais detalhes. Como é que seria o ciclo anual? Como eu disse, né? Seria de janeiro a março, primeiro trimestre, o segundo de abril a junho, o terceiro de julho a setembro, o quarto de outubro a dezembro. E no ciclo mensal, ok? Aqui agora já estamos a olhar para um mês. Teremos a nossa primeira semana, a segunda semana, a terceira semana e a quarta semana. Agora, ok? Presta atenção aí. Na primeira semana,
ok? Nós queremos olhar para a primeira semana em que temos todos os dias, né, do mês de, por exemplo, vamos olhar para o mês de março, né? O mês de março que passou, né? A segunda-feira, se não me engano, aliás, o primeiro dia do mês foi numa sexta-feira. Então, nós vamos ignorar aquela sexta-feira ou a semana em que tem o primeiro dia da semana e vamos olhar a partir, né, da segunda-feira, né, da semana em que temos todos os dias do mês de março, ok? Então, depois vamos passar para o gráfico para ter ver aí como é que vocês vão marcar, ok? Então, o que eu quero que façam aqui no final é, para cada ciclo, vocês vão colocar aqui exemplos, ok? Acho que vou mandar aqui esta planilha com campos para vocês poderem colocar exemplos, ok? Vou deixar de preguiça um pouquinho. Vamos trabalhar juntos. Então, para o ciclo anual, vamos procurar exemplos. Cada um coloca, vai procurar exemplos para o ativo que opera, ok? Então, temos aqui o ciclo mensal. Vocês devem prestar atenção que no ciclo mensal é a primeira semana. Queremos aquela semana cheia. Por exemplo, agora no mês de abril, segunda-feira, hoje, né? Segunda-feira, aliás, para mim já é terça. Segunda-feira, dia 1 de abril, foi segunda-feira. Então, podemos considerar como a primeira semana a partir da segunda-feira, que dia 1 de abril, ok? Então, vai de 1 até a sexta-feira, ok? A segunda semana seria que a outra segunda-feira, terceira, outra segunda-feira e por último, a última semana aqui, ok? Mas, agora, se por exemplo, a semana, né, tivesse começado, o mês de abril, se por exemplo tivesse começado na quarta-feira da semana anterior, nós já haveremos de ignorar o dia 1, 2 e 3 da semana anterior, ok? Estaríamos focados apenas a partir do dia 6, ok? Se segunda-feira fosse dia 6, estaríamos focados aqui a partir do dia 6, ok? Consideraríamos esta nossa primeira semana. Depois temos o ciclo semanal, ok? No ciclo semanal, nós teremos aí os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, ok? Sexta-feira, como ele diz, tem a sua própria função. Ele não diz qual é a função, ok? Só diz que tem a sua própria função. Ciclo diário, ok? Então, dentro aqui de cada dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, nós vamos encontrar o ciclo diário, ok? Cada ciclo diário tem 6 horas, ok? Então, primeiro vamos encontrar aí a sessão asiática que inicia às 18, ok? Depois vão notar onde é que entram as killzones que o ACT partilhou, ok? Então, sessão asiática das 18 até a meia-noite de Nova York, ok? Então, os horários aqui são de Nova York, só para estarmos bem alinhados. Londres, da meia-noite de Nova York até às 6. Depois temos a sessão de Nova York, das 6 até às 12. Ok? Então, a maior parte do volume, como nós vimos aí nas aulas, estará neste período aqui. Ok? Da meia-noite até às 12. Depois teremos aí a sessão da tarde, aqui para quem vai operar os índices. Ok? Então, pode usar aí na sessão aqui da tarde. Teremos aí das 12 até às 18. Ok? Então, cada ciclo diário aqui tem 6 horas. Ok? E dentro destas sessões, nós teremos também, podemos ainda repartir também em ciclos de 90 minutos. Ok? Então, este ciclo, vamos supor que estamos aqui a olhar para este caso, na Ásia, ok? Das 6 até a meia-noite. Aliás, das 18, né? Até a meia-noite. É o que nós estamos aqui a ver, ok? Então, temos das 18 até às 19h30, ok? Seria o primeiro trimestre, entre aspas, né? Depois teríamos aqui o segundo caso, que é das 19h30 até às 21h.
das 21 até às 22h30, das 22h30 até a meia-noite de Nova York, ok? Depois temos aqui o outro ciclo de Londres, que será da meia-noite até a 1h30, da 1h30 até às 3, das 3 até às 4h30, das 4h30 até às 6. Temos o ciclo de Nova York, das 6 até às 7h30, das 7h30 até às 9, das 9 até às 10h30 e... Opa, aqui tinha que ser 10h30, ok? Então, 10h30 até às 12, ok? E temos por último a sessão aqui da tarde, também terá ciclos de 90 minutos, das 12 até as 3h30 e das 13h30 até as 15, das 15 até as 16h30, das 16h30 até às 18, ok? Então, agora vamos falar sobre os preços de abertura, ok? Os preços de abertura. Então, cada ciclo terá o seu próprio preço de abertura. Então, True Open é o verdadeiro preço de abertura, ok? Então, este True Open são componentes principais desta teoria trimestral, né? Ou do Quarterly Theory. Então, eles são, né, aberturas específicas que servem como filtro baseado no tempo para avaliar o Judas Swing, ok? Então, Judas é aquele movimento, ou seja, aquela manipulação, né, que ele faz antes de iniciar a direção real do dia, ok? Então, isto você já sabe, ainda tem no primeiro modo. Então, esta é a ideia deste verdadeiro preço aqui de abertura, ok? Então, vocês vão notar aqui que cada ciclo vai ter o seu preço de abertura, ok? E o preço de abertura, nós começamos a olhar a partir do segundo trimestre. Onde inicia o segundo trimestre é onde nós vamos ter aí o nosso preço de abertura. Então, voltando a estes exemplos, ok? Voltar aqui a um exemplo no ciclo anual, por exemplo. A abertura anual, ok? Vai iniciar aqui neste ponto, ok? Que significa que no mês de abril, ok? A primeira segunda-feira aqui do mês de abril é onde nós teremos o preço de abertura do ciclo anual, ok? Então, hoje, aliás, ontem para mim, segunda-feira, 1 de abril, nós tivemos a abertura, ok? Então, vocês podem marcar ali no vosso gráfico a abertura anual, ok? Então, se for para procurar vendas, de preferência queremos acima deste preço de abertura. Se for para procurar compras, de preferência tem que ser abaixo do preço de abertura, ok? Então, para o ciclo mensal, ok? Nós vamos olhar aí para o nosso preço de abertura a partir da segunda, ok? Tem que ser a segunda-feira do mês, ok? A segunda. Da segunda-feira do mês, então nós teremos aí o nosso preço de abertura, ok? Do ciclo mensal. Então, podem marcar aí. Esta semana ainda não temos o preço de abertura do ciclo mensal. Vai ser a outra semana, ok? A outra semana que teremos aí o ciclo, aliás, a abertura do ciclo mensal. No ciclo semanal, a nossa abertura estará neste ponto, ok? Terça-feira. Ou seja, segunda-feira a partir das 18 horas. Quando inicia ali aquela sessão, quando inicia a sessão, né, asiática, ok? Das 18 até a meia-noite. Esta é a sessão asiática, ok? Então nós vamos marcar ali para o ciclo semanal, a nossa abertura, a verdadeira abertura estará às 18 horas, ok? 18 horas teremos aí a abertura da semana, ok? Ou do ciclo semanal. Do ciclo diário, ok? Aqui hoje é onde já começam a bater com, com as aberturas do ICT, ok? Para a abertura do ciclo diário, nós teremos aqui, a partir do segundo trimestre,
Se forem anotar o segundo trimestre, onde é que inicia? Meia-noite de Nova York. Então, este é o preço de abertura que nós mais usamos nas nossas operações. Ok? Então, meia-noite de Nova York, temos ali o preço de abertura. Então, se queremos vendas, de preferência, acima do preço de abertura. Se queremos compras, abaixo do preço de abertura. Ok? Então, meia-noite, então temos o nosso preço de abertura do ciclo diário. Ok? Temos o ciclo. Agora vamos olhar para cada sessão. Cada sessão também terá o seu preço, né, de abertura. Ok? Então, para a sessão asiática, ok? Aqui, onde começa o segundo trimestre, às 19h30, ok? Notem que o ICT arredondou este período aqui, ok? Para 20 horas, ok? Acredito que ele queria esconder, na verdade, essa questão dos ciclos aqui trimestrais, né? Então, ele acabou arredondando aí para 20 horas. Porque as kill zones que nós temos são das 20 até a meia-noite, estaremos a olhar ali para a sessão asiática. Então, aqui, 19h30, onde teríamos aquele preço de abertura, o True Open, para a sessão asiática. Ok? Então, ele acaba ignorando, a ICT acaba ignorando este intervalo aqui. Ok? Então, só começa a olhar para a sessão asiática a partir deste ponto até a meia-noite. Ok? Depois vão perceber aí o porquê. Temos o ciclo da sessão de Londres. A sessão de Londres podemos considerar também a abertura 1h30. Ok? Esse seria o nosso True Open para a sessão de Londres. Além de termos aquele do ciclo diário da meia-noite, se quiserem também podem marcar este 1h30. Ok? Então, se quiserem, vendas acima do preço de abertura, compras abaixo do preço de abertura. Ok? E sessão de Nova York, ele também acabou arredondando aí por mais 30 minutos, ok? Para o ICT, ele considera das 7 até as 10, como a sessão, né, a abertura aí de Nova York. Então, aqui aparece como 7h30, ok? Então, às 7h30 teremos ali a nossa abertura, ok? Para a sessão de Nova York. Então, acima, preferência queremos as vendas, abaixo queremos as compras, ok? E temos a sessão da tarde. Para quem já viu os vídeos do último módulo, né, onde eu estou ali a efetuar, né, algumas operações em tempo real, eu costumo comentar que na sessão da tarde, né, a operar ali os índices Nasdaq, nós podemos considerar o preço de abertura das 13h30, ok? Então, 13h30 seria a abertura da sessão da tarde, ok? Se nós já estivermos distante daquilo que é o preço de abertura ali das 9h30, né? Vamos considerar este das 13h30, ok? Então, 9h30, abertura do mercado de ações, ok? Então, agora eu também já tenho a explicação aqui porque que o ICT considera este horário, ok? Às 13h30. Então, sempre o segundo trimestre é onde nós teremos, é o que vai nos dar aí o preço de abertura, ok? O verdadeiro preço de abertura que nós vamos usar para filtrar aí as nossas operações, ok? Então, os níveis chaves, ou os pontos chaves, que são os order blocks que nós devemos usar, os fair value gaps que nós devemos usar, vão ficar geralmente acima ou abaixo deste true open, que é o verdadeiro preço aqui de abertura. Ok? Então, cada ciclo, como eu disse, tem o seu próprio true open, ou verdadeiro preço de abertura. Então, como nós vimos, né, anteriormente eu já partilhei ali, né, cada preço de abertura, mas tenho aqui uma lista, né, o resumo, né, do que nós vimos. Então, a verdadeira abertura do ano, né, será a primeira segunda-feira, né, do mês de abril, que foi ontem para mim, hoje para alguns, ok?
E o verdadeiro, ou a verdadeira abertura do mês, né, para o monthly cycle, será a segunda, né, segunda-feira do mês, ok? Segunda-feira do mês, é onde teremos a abertura do ciclo mensal. Para o ciclo semanal, é segunda-feira, né, às 18 horas, é que vai nos dar ali a abertura da semana, segunda-feira, 18 horas, ok? Que é onde inicia a sessão asiática. Depois temos a verdadeira abertura aqui para o dia, né, para o ciclo diário, que será meia-noite, né, de Nova York, ok? Da sessão asiática será às 19h30, da sessão de Londres, a 1h30, da sessão de Nova York, às 7h30, e por último, a sessão da tarde será às 13h30, ok? Então, procurem exemplos aqui para cada um desses cenários, ok? Então, o algoritmo, ok? Se nós acreditamos que o algoritmo é que vai movimentar, né? Ou tem uma participação aí no mercado na questão da movimentação do preço, ele vai seguir aqui certas instruções, ok? Então, de acordo com o Trader Day, né, que é o dono aqui desta teoria, o algoritmo costuma seguir um conjunto aqui de duas instruções, né? Então, a primeira instrução, muitas das vezes que nós vamos encontrar, será o AMD, ok? Então, para perceberem melhor, voltem a assistir aquela aula sobre acumulação, manipulação e distribuição. Ok? Então, ele aqui foi mais a fundo. Então, não estaremos focados apenas na seção asiática, acumulação, manipulação, seção de Londres, distribuição, seção de Nova York. Aqui podemos usar ou esta teoria para qualquer tipo de trade, ok? Vamos supor que somos swing traders, podemos usar esta teoria. Vamos supor que somos position traders, aqueles traders que podem deixar aí operações por mais de 3 meses, também podem usar esta teoria. Scalpers, para quem usa o gráfico de 1 minuto, também pode usar esta teoria, ok? Então, o conjunto aqui de instruções que ele vai seguir, ok? A primeira, né, seria aqui o AMD-X. Esse X, ok? Ah, vamos perceber o que seria, ok? Então, se ele segue esta primeira instrução, significa que no primeiro trimestre nós podemos ter uma acumulação, ok? Que seria a consolidação. No segundo trimestre, poderíamos ter aqui a nossa manipulação, ok? Então, se tivéssemos ali olhar para o ciclo diário, ok? Tivéssemos olhar ali para o ciclo diário, que é o que nós mais falamos aí no curso, né? Temos aqui, este primeiro seria a sessão asiática, né? As primeiras 6 horas aqui, né? A sessão asiática, é nós de preferência, como eu disse, queremos ver aí a acumulação, depois a manipulação, quando inicia aqui a sessão de Londres, a distribuição na sessão de Nova York e, por último, temos o X, ok? Este X, que é onde vamos encontrar aqui no quarto trimestre, muitas das vezes, pode ser a continuação, ok? Então, vamos por aqui, ele acumulou, manipulou, ok? Então, esta manipulação, nós queremos ver de preferência acima do preço de abertura, ok? Então, por isso que temos o preço de abertura para cada ciclo, ok? Então, temos aqui o True Open. Então, temos aqui a nossa manipulação, que seria no segundo quadrante aqui. E hoje ele inicia aqui a distribuição, ok? Temos aqui a distribuição, poderia ser na a seção de Nova York. E quando ele chega aqui neste ponto, pode continuar, né, com esta distribuição ou reverter, ok? Então, voltando para a explicação do ICT, isto seria acumulação, seção asiática, manipulação, seção de Londres, Nova York, pode continuar o movimento que ele já teve na seção, né, de Londres, né? E naquele período das 10 às 12, ok?
pelo período das 10 às 12, é onde o mercado, né, costuma atingir ali o objetivo, ok? Atinge aqui o objetivo e depois entra aqui numa acumulação, ok? Então, se nós estivéssemos a olhar aí para o mercado, né, Forex, por exemplo, teríamos este cenário, ok? Então, este será o primeiro set de instruções, ok? Agora temos uma variante destas instruções que seria os. Opa, ok, está aqui. O XAMD, ok? Então, se vocês forem anotar que aquele primeiro trimestre, ok? Se forem anotar que aquele primeiro trimestre teve uma expansão, por exemplo, ok? Então, vamos antecipar que o segundo trimestre será uma acumulação. Ok? Então, por isso que eu às vezes digo que se notarem que a sessão asiática foi uma expansão, evitem a sessão de Londres, porque pode ser uma acumulação. Ok? Pois a manipulação pode vir na sessão de Nova York e de seguida a distribuição. Ok? Então, o outro set que seria o X, ele começa ali com o primeiro quadrante, temos uma expansão, né? Ou a reversão do quadrante do trimestre anterior, né? Depois vamos antecipar aqui a nossa acumulação no segundo trimestre, a manipulação no terceiro e a distribuição no quarto, ok? Agora, voltando ao nosso primeiro set aqui, nós queremos nos focar de preferência nestes dois, ok? Em que temos a manipulação e a distribuição. O primeiro nós queremos ignorar, ok? É aqui onde vão surgir aquelas operações de baixa probabilidade, onde o mercado está a consolidar. Ok? Então, vamos nos focar na manipulação e a distribuição. Ok? E neste outro caso, se o primeiro for a expansão, né? Vamos nos focar apenas no segundo trimestre e no terceiro trimestre. Aliás, desculpa, vamos nos focar no terceiro trimestre e no quarto trimestre. Ok? O segundo vai ser aí uma consolidação. Ok? Continuando, ok? Então, a função do primeiro trimestre, ok? Então, o primeiro trimestre é que vai ditar os trimestres que seguem, né? Então, como eu já havia dito até aqui antes, se o primeiro trimestre for uma expansão, provavelmente o segundo trimestre vai ser uma consolidação, ok? Então, se o primeiro trimestre for uma consolidação, né? Se o primeiro trimestre for uma consolidação, este vai ser a manipulação, o outro a distribuição. Este pode ser a continuação da distribuição ou uma reversão. Ok? Se este for uma expansão, este pode vir a acumular, depois ter aí a manipulação e, por último, a distribuição. Ok? Então, vou colocar aqui agora um gráfico, mostrar aqui como é que vocês vão procurar estes exemplos. Ok? Então, eu tenho aqui o gráfico diário, ok? Tem aqui o gráfico diário. Se quiserem olhar para o ciclo anual, ok? O ciclo anual, se procurarem aqui, olhar para o mês de 2023, como foi o ciclo que ele já completou, né? Então, temos aqui 2023, este ponto, até este ponto aqui, ok? Então, este foi o ano 2023, ok? Então, no ano 2023, vamos separar aqui de 3 em 3 meses, ok? Eu tenho aqui, provavelmente, ok? Então, tenho aqui o ciclo de 3 em 3 meses, ok? Então, teremos aqui 4 trimestres num ano, ok? Então, se vocês forem anotar que o primeiro trimestre foi a acumulação, ok? Esperem ver a manipulação no segundo trimestre, ok? E depois a distribuição e, por último, a reversão. Então, se formos a prestar atenção aqui no ano 2023, ele esteve aqui a acumular durante o primeiro trimestre, ok?
No segundo, ele inicia aqui a manipulação. Quando entramos no terceiro trimestre, que é o mês aqui já de julho, ele tem a distribuição, ok? Que vai até outubro. Outubro é onde inicia o outro trimestre, ok? Ele tem a reversão. Então, o cenário que nós tivemos no ano anterior foi acumulação, manipulação, distribuição e o X, ok? O X pode ser a continuação da distribuição ou pode ser a reversão. Neste caso, nós tivemos a reversão, ok? Então, se nós quiséssemos os melhores meses aqui de preferência para negociar seriam o mês em que ele inicia a manipulação e o mês da distribuição será o melhor de todos, ok? Ou seja, o trimestre da distribuição, desculpa, seria o melhor de todos, ok? Então, este ano, o que é que nós temos? Deixa eu marcar aqui, janeiro, né? 1 de janeiro até 30, opa, 31 de dezembro, ok? Então, só vou puxar isto aqui para este lado, ok? Então, já completamos aqui o nosso primeiro trimestre. O que é que nós tivemos no primeiro trimestre aqui? Acumulação, manipulação ou distribuição? Como é que estava aqui o cenário para o primeiro trimestre? Vamos ver aí nos comentários. Francisco, acumulação, ok. Os outros, o que é que dizem? O que é que conseguem ver? Acumulação, ok. Então, acho que está claro, né? Está claro aí para todos que nós tivemos acumulação, ok? Então, e se formos já fazer uma revisão do primeiro trimestre, acredito que muitos aqui tiveram a ter dificuldades para operar o primeiro trimestre, ok? Então, eu fiz uma aula também a falar sobre as tendências sazonais, que é o normal deste primeiro trimestre, ok? Acumulação. Então, este trimestre que nós vamos entrar agora, acredito que será melhor em relação ao trimestre anterior. O que é que nós teremos à espera agora? O que é que nós estaríamos à espera este trimestre? Manipulação. Exato, ok? Então tivemos a acumulação. Neste trimestre estaremos aqui à espera de ver uma manipulação, ok? Então, a partir do mês de julho, estaremos à espera de ver a distribuição. E o último trimestre pode ser a continuação ou a reversão, ok? Então, este ano estamos no AMDX, ok? Então, estamos neste cenário do AMDX, ok? Então, podemos estender até um pouco mais, né? Nós falamos do ciclo anual, mensal, mas podemos olhar também de 4 em 4 anos, ok? De 4 em 4 anos também teremos um ciclo, ok? Então, vamos supor aqui, vamos olhar aqui a partir do mês, aliás, do ano 2019. Ok, janeiro aqui, do ano 2019. Opa. Então, só para verem que isto nós podemos repartir, ok? Vai funcionar aí também para qualquer tempo grave. 2019, olha, vou fazer assim, vou colocar o mensal só para facilitar. Mensal, mensal, ok? Então, vamos colocar aqui 2019, 2020, 2021, 2022, opa, 2022, 2023, ok? Então, se forem prestar aqui no ano 2020,
aliás, 2019, o que é que nós tivemos? Foi um ano de acumulação, ok? 2019 foi um ano de acumulação, então o mercado não teve grandes movimentos, ok? Foi um ano de acumulação. Depois tivemos o ano 2020, que foi uma manipulação, ok? Este movimento aqui acima, aliás, esta é a acumulação, né? Ano 2019, não teve grande movimento. A manipulação no ano 2020, no ano 2021, ele teve a distribuição, né? E o ano 2021, aliás, 2022, continuou com a distribuição, ok? Então, se formos olhar aqui para esses 4 anos, né, de 2019 até 2022, né, nós tivemos aqui o cenário A, acumulação, manipulação no ano 2020, distribuição no ano 2021 e a continuação no ano 2022. Se formos olhar aqui para o ano 2023, que cenário nós tivemos? Ano 2023, o que é que nós tivemos? Ok, tivemos acumulação. O que é que nós estaremos à espera de ver este ano? Manipulação, ok? Então, este seria um ano de manipulação, ok? Então, estes cenários vão repetir-se, né? Tanto nos tempos gráficos maiores, assim como nos tempos gráficos menores, ok? Então, só para não perdermos aqui muito tempo, vamos olhar agora para colocar aqui o gráfico de 60 minutos, ok? Vamos olhar aqui para o gráfico de 60 minutos. Vamos olhar para as últimas 2 semanas, ok? Eu vou colocar aqui o ciclo diário, ok? Ciclo diário. Então, o ciclo diário vai iniciar às 18, deixa eu colocar 18 horas aqui do domingo. Então, eu só quero de segunda para o ciclo diário. Eu só quero de segunda a quinta-feira, ok? Então, de segunda a quinta-feira, 18, do domingo até quinta-feira, bem, às 18 horas, ok? Então, este seria um ciclo da semana, ok? Então, tenho aqui segunda, terça, quarta, quinta, ok? Então, vamos analisar aqui esta semana, ok? Vamos analisar aqui esta semana. Se fosse para marcar o preço de abertura, ok? Desta semana aqui, nós teríamos de olhar aqui para onde inicia o segundo trimestre, né? Aqui, 18 horas, segunda-feira, 18 horas, ok? Então, o verdadeiro preço de abertura desta semana estaria aqui neste ponto, ok? Então, vou colocar aqui assim. Este é, não, 18, 18 horas, Monday, ok? Então, este é o True Open do Weekly Cycle, ok? Ou da semana, né? True Open do Weekly Cycle. Ah, ok? Então, este seria aqui o verdadeiro preço de abertura da semana. Vou colocar aqui numa cor para estar visível para todos, ok? Então, temos aqui o verdadeiro preço de abertura da semana, seria aqui neste ponto, ok? Então, vamos ver aqui o que é que aconteceu nesta semana. Qual foi o conjunto de instruções que ele seguiu? Segunda-feira, tivemos aqui uma espécie de acumulação,
ok? Segunda-feira, ok? Partindo da sexta-feira, na verdade, estava aqui numa espécie de acumulação, ok? Terça-feira, nós temos a manipulação, ok? Terça-feira temos aqui a manipulação. Quarta-feira, ele tem a distribuição, ok? Então, tivemos aqui a distribuição, ok? Quinta-feira, o que que ele faz? Tem a reversão. Então, aqui foi A, M, D, X, ok? Então, o X significa que pode ser a continuação ou a reversão, ok? Neste caso, quinta-feira acabou revertendo, ok? Vamos ver aqui a outra, a semana seguinte aqui, ok? Deixa eu colocar domingo, 18 horas, seria aqui neste ponto. Eu vou copiar, passar aqui para este ponto, ok? Então vamos analisar agora esta semana aqui, ok? Então, segunda-feira, eu vejo isto como uma acumulação, ok? Então, a partir deste ponto, a partir de sexta-feira estava numa espécie de acumulação, ok? Então, vou marcar isto como acumulação, ok? Para mim, segunda-feira, né? Foi acumulação. Terça-feira, ok? Vamos marcar o verdadeiro preço aqui de abertura também para a semana. Este ponto. True Open foi neste ponto aqui, ok? Então, terça-feira temos a manipulação, ok? Este movimento aqui, terça-feira, a manipulação. Então, ele cria aqui a máxima da semana na terça-feira, ok? E depois inicia a distribuição. Opa, vou criar isto aqui. Distribuição, ok? Quarta-feira ele iniciou a distribuição, mas estava aqui numa espécie de acumulação, né? Mas já iniciou aqui a distribuição. E sexta-feira, aliás, desculpa, não sexta-feira, quinta-feira, ele tem a continuação deste movimento, ok? Então aqui estamos no cenário também do AMDX, ok? O X aqui foi a continuação, ok? Então sexta-feira tem a sua própria função, de acordo com o Trader Day, ok? Então agora o que vamos fazer aqui é, vamos olhar aqui. Os melhores, né, dias da semana, se formos a seguir esta teoria, seria a terça e a quarta-feira, né? Aqui também, terça e quarta-feira, ok? Ou aqueles dias da manipulação e da distribuição, ok? Então, se eu fosse, por exemplo, aqui para este, vamos, por exemplo, aqui para este dia da distribuição aqui. Neste dia da distribuição, eu posso também dividir isto em ciclos, ok? Então, este é o ciclo diário. Desculpa, este é o ciclo semanal, este é o ciclo diário. No ciclo diário teremos 6 em 6 horas, ok? Então vamos olhar aqui para este, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, só para olharmos para este dia, ok? Então vamos ali para o gráfico de 5 minutos, ok? Então este é o ciclo diário, ok? Onde temos aqui, este é o dia da distribuição da semana, quarta-feira, né? Então, vamos olhar aqui para o ciclo diário. Se estivéssemos a olhar para o ciclo diário, o nosso preço de abertura seria meia-noite de Nova York, ok? Então, se quiséssemos marcar aqui o nosso preço de abertura, seria aqui meia-noite de Nova York para o ciclo diário, ok? Então, vamos ver se ele está a acumular onde ele tem que acumular, se está a manipular onde ele tem que manipular e se está a distribuir onde ele tem que distribuir, ok? Então, o que é que nós temos aqui? Vou tirar isto só para não te atrapalhar. Seção asiática, ele está a acumular, certo? Então, temos aqui a acumulação. Quando entramos aqui neste segundo trimestre, né? Neste caso, trimestre entre aspas, né?
temos a nossa manipulação, que é este movimento aqui, ok? Temos aí a nossa manipulação e onde devemos ter aqui a nossa distribuição, ele já inicia aqui com a distribuição. O X seria este último caso aqui, pode ser a continuação ou a reversão desta distribuição, ok? Neste caso, tivemos aqui a continuação, ok? Vamos olhar aqui mais exemplos. Sei que essa parte aqui dos exames cada um devia procurar, ok? Mas eu estou a mostrar aqui como é que vocês vão fazer, né? Vocês vão fazer aqui neste caso, então, se for aqui segunda-feira, estaremos a ignorar este dia. Terça-feira, ok? Vamos olhar aqui para esta terça-feira, este dia da manipulação aqui. Vou colocar aqui o gráfico de 5 minutos, ok? Então, vamos colocar aqui o nosso ciclo diário, ok? Ciclo diário, 18, ok? Então, quando estiverem a marcar o ciclo diário, inicia em 18, horários de Nova York, ok? 18, teste 18 aqui da terça-feira. Opa, 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 opa. Vamos. Não consigo acertar, pessoal. E só para ganharmos tempo. 18, ok? Então, teríamos aqui o nosso preço de abertura do ciclo diário, que seria meia-noite, aqui de Nova York, ok? Então, aqui tivemos a acumulação, ok? E notem que aqui isto é um Market Maker Cell Model, ok? Então, combinando este Market Maker Cell Model com estes ciclos, acaba nos dando ainda mais alta probabilidade, ok? Então, temos a acumulação, a seção asiática, temos a manipulação, que inicia aqui neste ponto, ok? E quando chegamos no cenário aqui da distribuição, ok? Que é a seção aqui de Nova York, ele tem a distribuição. Neste último nesta última seção, né, que é o X, ele tem aqui uma pequena retração, ok? Então tivemos a acumulação, manipulação e a distribuição, ok? Vocês podem ir até mais a fundo, que é pegar aqui neste caso, ok? Este cenário aqui, que é a seção aqui de Londres, né? Então, vamos repartir agora em ciclos de 90 minutos. Ok? Ciclos aqui de 90 minutos. Dentro destes ciclos de 90 minutos, também estaríamos à procura dos mesmos cenários. Ok? Então, se eu ver aqui o que é que aconteceu com o primeiro ciclo, se for uma expansão, esperem ver uma acumulação neste ciclo e, seguida aí, a manipulação, distribuição. Ok? Então, se forem a prestar atenção aqui no primeiro ciclo, dentro deste ciclo aqui de manipulação do diário, em ciclos de 90 minutos, nós tivemos aqui uma espécie de expansão, ok? O primeiro ciclo aqui foi uma espécie de expansão, ok? Então, estaremos à espera de ver aqui uma espécie de acumulação, manipulação, ok? E, por último, a distribuição, ok? Temos aqui por último a distribuição. Então, podem fazer isso por cada ciclo aqui, ok? Então, eu tenho uma planilha que tenho exemplos para o ativo que eu opero, ok? Que isso, apesar de operar também o EURUSD, até queria pegar um ativo que eu não opero para vocês poderem procurar esses exames. Então, deixa eu colocar aqui. Cadê a minha planilha? Já tenho vários exemplos. Por acaso também já estou a aplicar isto em tempo real e vos digo que funciona muito bem. Se vocês forem a incorporar isto nas vossas operações, se dá muito bem. Então, é uma das razões também pela qual eu estou aqui a partilhar. Ok? Então, estes são
os meus exames. Deixa eu colocar aqui uma tela cheia. Então, estes são os exames, né, que eu fui procurando, né, para o ativo que eu opero, né? Então, só vou mostrar os últimos exames, ok? Então, aqui tenho o ciclo diário, ok? Que é este maior aqui, então, é segunda, terça, quarta. Não, desculpa. Este é o ciclo, ah, este é o ciclo diário, ok? Das 18, né? Até às 18 aqui da segunda-feira. Isto era uma terça-feira, ok? Isto era uma terça-feira. Então, nós tivemos uma expansão. Notem que aqui o primeiro quadrante foi o X. Então, esta é uma variação. X, A, M, D, ok? X, A, M, D. Então, aqui tivemos a expansão, depois tivemos a acumulação, manipulação, ok? Depois inicia aí a distribuição, ok? E dentro, notem, dentro aqui destes ciclos também nós podemos encontrar também, né? Vamos olhar aqui, por exemplo, para este ciclo. Neste ponto, ele esteve aqui a acumular, ok? Depois esteve aqui a manipulação, ok? E, por último, uma pequena distribuição. Depois teve aqui o X, ok? Dentro desta sessão, esta seria a sessão da manhã, né? Para o Nasdaq, ok? Então, o melhor horário para operar seria neste ciclo aqui de distribuição, ok? Então, aqui seria das 9, né? Até às 10h30, ok? Mas eu olho a partir das 9h30, que é a abertura do mercado de ações, ok? Então, a partir das 9h30, abertura do mercado de ações, então teríamos aqui o melhor horário para operar seria este, ok? Então, por isso que em alguns casos eu digo que eu posso estender até às 11, ok? Vou estender até às 11, mas se eu não encontro operação nesse período, no primeiro horário, né, depois da abertura aí do mercado, eu prefiro até passar para a sessão da tarde, ok? Então, temos aqui a manipulação, né, que ele cria nesta sessão. Então, se forem a olhar aqui para os ciclos de 90 minutos, tivemos a acumulação, a manipulação, ok? Quando abre aqui o mercado, ele já tem a distribuição, ok? Depois tivemos o X, ok? X aqui neste caso foi uma continuação, ok? Então, eu vou mandar este vídeo e vou mandar também a planilha. Ok? Vou colocar o vídeo na secção dicas. Ok? Deixa eu só mostrar aqui onde é que eu vou colocar o vídeo, para vocês poderem ver aí a seguir. Um minuto só. Ok. Dicas aqui neste ponto. Ok? Vou colocar aqui nesta secção aqui. Dicas. Ok? E a planilha também vou mandar aqui mesmo. Agora, procure exemplos quem quiser. Ok? Mas eu vou mandar a planilha para vocês poderem colocar os exames. Quem quiser conversar comigo, vai mandar a planilha com os seus exames. Ok? Agora, isto é, como eu disse, né, no início aí do vídeo, é um conceito, né, quase novo, né? E ainda estou, algumas dúvidas, né, que forem a surgir. Eu posso não conseguir ainda responder, mas já me inscrevi no curso, né, do jovem e só falta mesmo começar aí a ver o conteúdo e ver também se ele esclarece, né, algumas dúvidas, ok? Então, ao longo do tempo, eu terei já as respostas, ok? Por enquanto, é isso. Tudo isso que tem neste vídeo está no próprio vídeo dele, né, do YouTube. A única diferença é que aqui, né, eu mostrei, tipo, exemplos no gráfico, porque lá ele só dá mesmo a teoria, ok?
não chega tipo a mostrar exemplos. Cabe a cada um, né, procurar os exemplos para cada cenário. Ok? Então, tenho aqui também uma gravação usando esses conceitos em tempo real. Deixa eu só ver se consigo localizar. Mas foi operações, né, da semana anterior, 2 dias seguidos, né, porque a semana anterior eu estava a evitar muito olhar aí para a tela por causa dos meus olhos, né? Estava com conjuntivite, então estava a tentar evitar aí passar muito tempo na tela, ok? Então, mas tenho aí algumas gravações, só vou localizar aqui para poder enviar, para vocês verem em tempo real, né? Como podem aplicar aí também os conceitos, ok? Mas eu vou deixar o vídeo aqui nesta secção de dicas, ok? Então, para procurar exemplos, quem quiser. Ok, pessoal, para mim já são quase 1h30, então continuamos na próxima, ok?